O conteúdo a seguir aborda fatos históricos e crenças ocultistas perturbadoras, com caráter apenas informativo. Recomendamos cautela ao assistir. As relíquias sagradas do Terceiro Reich. A guerra mais devastadora do século XX não foi movida apenas por tanques, aviões e exércitos. Nos bastidores, o líder do regime alemão acreditava que símbolos místicos e objetos sagrados poderiam garantir a vitória. Relíquias que carregavam séculos de fé, superstição e lenda. Entre elas estavam a lança do destino, o Santo Graal, a coroa imperial, a espada de São Maurício e até a lendária Arca da Aliança. Esta é a história da obsessão mística por relíquias sagradas e da caçada que acompanhou o colapso de um império. Para entender essa obsessão, é preciso voltar alguns séculos. O termo Reich significa império. E antes do governo totalitário do século XX, já haviam existido dois grandes impérios germânicos. O primeiro Reich foi o Sacro Império Romano Germânico, fundado no ano 962. Um império que uniu grande parte da Europa Central sob um ideal cristão e imperial. E que durou por quase 900 anos. Nele, coroas, espadas e relíquias não eram apenas símbolos. Eram instrumentos de poder. O segundo Reich nasceu em 1871, após a unificação da Alemanha sob Bismarck e o imperador Guilherme I. Esse império prosperou rapidamente, transformando a Alemanha em potência mundial, mas terminou em 1918, após a derrota na Primeira Guerra Mundial, deixando o país humilhado e mergulhado em crises. Quando o movimento que dominaria a Alemanha surgiu, prometeu criar o Terceiro Reich, um império destinado a durar 1000 anos, sustentado não apenas pela força militar, mas também por símbolos místicos que evocavam a glória perdida dos antigos imperadores. No início do século XX, um jovem artista fracassado vagava pelas ruas de Viena, sobrevivendo com aquarelas. Em 1909, ele entrou no Tesouro Imperial dos Habsburgo. Entre coroas e espadas, seus olhos se fixaram em uma peça, uma lança antiga, adornada com fios dourados e prata. A lenda dizia que ela havia perfurado o corpo de Cristo na cruz. Imperadores como Carlos Magno acreditavam que quem a possuísse jamais seria derrotado, até o momento em que a perdesse. Diante dela, o jovem não viu apenas um artefato histórico. Ele acreditou estar diante da chave de um destino grandioso. Se a lança representava a vitória militar, o Santo Graal simbolizava poder espiritual. O chefe da guarda de elite, fascinado pelas lendas arturianas, acreditava que o cálice usado por Cristo na última ceia existia. Transformou o castelo de Wewelsburg em um templo místico, com salas secretas, símbolos pagãos e mesas circulares que lembravam a távola redonda. Para ele, seus oficiais eram cavaleiros modernos em busca do Graal. Pesquisadores da Ahnenerbe, instituto secreto do regime, viajaram até os Pirineus em busca de pistas. Nunca encontraram o cálice, mas o simples fato de a maior máquina militar da época perseguir uma relíquia lendária mostra até onde ia a obsessão pelo misticismo. Em 1938, após anexar a Áustria, o ditador ordenou que a lança e outras joias imperiais fossem levadas para Nuremberg. Entre elas, estavam a coroa imperial, a pedra de São Maurício e a espada cerimonial. A lenda dizia que a pedra dava ao governante o direito divino de reinar. A espada, usada em antigas coroações, simbolizava a vitória em batalhas. Para o regime, esses objetos não eram apenas peças históricas. Eram símbolos que associavam o novo império às tradições milenares da Europa. Uma tentativa de mostrar que o governo era herdeiro de séculos de poder. Enquanto o ditador se encantava pelas relíquias cristãs, a guarda de elite buscava poder em tradições mais antigas. Criaram a Ahnenerbe, uma sociedade de pesquisas que misturava arqueologia, misticismo e pseudociência. Expedições foram enviadas ao Tibete, em busca da origem da chamada raça ariana. Na Escandinávia, investigavam runas antigas. Na América do Sul, exploravam lendas indígenas. O castelo de Wewelsburg se tornou um verdadeiro templo esotérico.
repleto de símbolos e rituais. Um espaço onde história, mito e superstição se misturavam de forma perigosa. Mas a ambição não parava aí. Um dos maiores sonhos ocultos era encontrar a Arca da Aliança. Segundo a Bíblia, ela guardava as tábuas da lei entregues a Moisés, e era o símbolo da presença divina. Diziam que a arca derrubava muralhas, cegava exércitos inimigos e fulminava quem ousasse tocá-la. Acreditava-se que a arca teria sido escondida em Jerusalém, ou levada para a Etiópia, onde até hoje há uma igreja que afirma guardá-la. Relatos sugerem que agentes do regime investigaram regiões da África e do Oriente Médio em busca de pistas. Nunca houve provas de que chegaram perto dela. Mas a simples ideia de caçá-la mostra a mistura de superstição e ambição que dominava o imaginário da época. Com o avanço dos aliados, os símbolos sagrados levados a Nuremberg foram escondidos em cofres subterrâneos. Para o ditador, não eram apenas troféus, eram amuletos de poder. Mas quando as derrotas se tornaram inevitáveis, os tesouros permaneceram trancados, silenciosos, aguardando o desfecho da guerra. Em 1945, após a rendição alemã, entrou em cena um historiador de arte chamado Walter Horn, servindo ao exército americano. Sua missão era recuperar os tesouros escondidos em Nuremberg. Para Horn, não se tratava apenas de preservar a história, mas de impedir que símbolos tão poderosos alimentassem novos cultos no futuro. Depois de semanas de buscas, a lança e outros objetos foram encontrados. Pouco antes, o ditador havia tirado a própria vida em Berlim. Para muitos, a lenda se cumpria. Quem perde a lança do destino, perde também o poder. Hoje, a lança e a coroa estão novamente em Viena, expostas no Palácio Imperial. O Santo Graal e a Arca da Aliança permanecem cercados de mistério, talvez escondidos, talvez apenas lenda. Mas a história revela que o regime acreditava profundamente que símbolos moldavam a realidade. Para eles, controlar essas relíquias era controlar o destino. As relíquias sagradas mostram que a guerra não foi apenas de armas, mas também de símbolos. Para o ditador, coroas, espadas e lanças tinham tanto peso quanto tanques, mas no fim, nenhum poder místico foi capaz de evitar a queda. O verdadeiro poder não estava nas relíquias, mas no uso que se fez delas para manipular multidões. Carl Jung disse: os símbolos governam o mundo, não as palavras nem as leis.